Olá, vou falar sobre a variação sazonal de conteúdo estomacal de anfípodos associados a sargaço SCP no médio litoral da Baía de Suape, Pernambuco. Meu nome é Renan de Melandrade, faço sonografia, sou orientado pelo Gessé Fidelis no Laboratório de Carcinologia no Departamento de Oceanografia. Em relação ao meu trabalho, ele cumpre o objetivo 14, que é vida na água, já que estamos estudando estrutura populacional de anfípodos em relação à sua ecologia alimentar. Em relação às macroalgas e ao sargaço de uma forma geral, em ecossistemas recifais ele vai servir de abrigo para organismos menores, tanto de abrigo quanto de alimento, e será o principal produtor primário. Em relação ao conteúdo estomacal de anfípode, esses dados fornecerão informações importantes para entendermos sobre a dinâmica trófica do organismo e seu papel no fluxo do carbono. Além de que são organismos muito expressivos no ecossistema recifal e possuem ampla distribuição. Sobre os objetivos gerais e específicos do trabalho, é comparar os resultados das pesquisas em relação aos objetivos gerais, bem como conhecer a ecologia alimentar do grupo de uma forma geral. Os objetivos específicos vai ser estudar a estrutura da comunidade em relação às suas guildas alimentares e observar quais organismos foram mais expressivos no período chuvoso ou no período seco ao longo de 2018 a 2020. Sobre a área de estudo, permaneceu a metodologia utilizada no trabalho anterior, que foi separar 4 pontos e a cada ponto foram coletadas 3 frondes. Foi realizada no mesmo ponto de coleta. Foram realizadas 2 coletas em junho e agosto e 2 coletas em janeiro e fevereiro, relacionadas ao período chuvoso e ao período seco, respectivamente. Os métodos em laboratórios consistiam na triagem dos organismos e que foram separados em gêneros ou espécies, em relação aos anfípodes, é claro, e foram selecionados organismos maiores para análise de conteúdo estomacal. Na análise de conteúdo estomacal ocorreu remoção mecânica do trato e o conteúdo analisado foi analisado em microscópio de 10 ou 40 vezes de aumento. Sobre as análises de quantificação do conteúdo estomacal, foi utilizado o método de ponto de Williams e para análise da estrutura da comunidade em relação ao N amostral, foi utilizada a análise de cluster MDS no Primer V6. Em relação ao conteúdo estomacal, foram analisados 8 organismos da estação chuvosa de 2019 em apenas 3 gêneros, pois não foi possível dar continuidade à análise de conteúdo estomacal em relação ao período seco de 2020, devido à pandemia. Então foram analisados um organismo do Elasmopus, um organismo do Erictones e os 6 organismos do Amphittoi. Em relação à dominância de todos os dados de 2018 a 2020, o maior N amostral foi registrado no período seco de 2018, que foi com 1.789 indivíduos. A maior dominância foi registrada em relação ao gênero Amphittoi, que dominou em 51,9% no período chuvoso de 2018. Os gêneros dominantes foram os Gamaropsis, Amphittoi e Simadusa, e algo importante a relatar é que o Amphittoi ele é favorecido pelo período chuvoso. Em relação à análise de cluster e escalonamento multidimensional, foram realizadas análises das coletas isoladamente e das coletas em relação ao período seco e ao período chuvoso. Em relação às análises isoladamente, foi observado apenas que a coleta de julho de 2018 e a coleta de fevereiro de 2020 foram as únicas que tenderam a se separar das demais. Já nas análises de cluster do período seco e período chuvoso em relação ao N, foi observada uma tendência mais clara de separação entre as duas estações. Dessa forma, foi possível comparar apenas os dados anuais em relação ao Pito, Erictones e Elasmopus, já que foram os únicos 3 gêneros que foram possíveis ser analisados na segunda parte do trabalho. E a única coisa que foi observada foi que no Erictones do período de 2018, ele possui maior índice alimentar animal do que vegetal. Já no de 2019 foi o contrário. Em relação aos outros gêneros, não foi registrada maiores diferenças. Sobre a discussão, a gente observa primeiro a biodisponibilidade de microplástico para os anfípodes.
Os anfípodes estando contaminados com microplástico, organismos maiores podem ser contaminados por microplástico. Esses organismos podem fazer migrações para longe da costa ou para regiões mais profundas do oceano e, ao serem predados, passarem adiante a contaminação por microplástico. Os gamarópsis, por sua vez, são organismos filtradores, de acordo com a sua família, Photidae, e tendem a ser favorecidos com ambientes que têm muita turbidez e muita presença de matéria orgânica, como é o caso da Baía de Suape, que é um ambiente com alta influência continental. Já os ampítois e os cimadusa, eles tiveram alta concentração no sargaço porque são organismos que pertencem à família Pitoide e essa família já sofreu alterações filogenéticas para se adaptar ao sargaço. E são organismos essencialmente herbívoros. A pesquisa também concretiza que os organismos também são bons indicadores de petróleo cru, já que a praia de Suape ela teve impacto com o acidente de petróleo em 2019. As manchas encontradas nos organismos meses após o acidente podem estar relacionado a isso também. Agradeço a todos os órgãos que me ofereceram suporte para a pesquisa e obrigado.